E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Bookcast. Opa, Para quem ainda não me conhece, eu sou o Júlio e eu sou a Vanessa. e, como sempre, estamos aqui para te levar numa viagem de conhecimento, explorando livros e ideias que a gente acha que vale a pena compartilhar. Isso aí, mergulhando fundo, sem medo de ser feliz. E no engolho de hoje, a gente vai desvendar os mistérios da simetria. Acima de tudo. É simetria. A gente vai se basear no livro Simetria, Padrões da Natureza e a Linguagem da Matemática, do Marcos do Saltoy. Que legal, parece interessante. E antes da gente começar, queria só reforçar o nosso compromisso aqui no Bookcast de te guiar por esse universo de conhecimento de uma forma rápida, completa e divertida. É isso aí. Sem enrolação e sem aquela linguagem técnica que te deixa mais perdido do que cego em tiroteio. A gente é que você tem aqueles momentos de, nossa, que legal! Sabe, aqueles insights que te fazem ver o mundo de uma forma diferente. Exatamente. E a simetria é um prato cheio para isso. E para te dar um gostinho do que a gente vai explorar hoje, a gente vai navegar pelas ideias do Saltoy, mostrando como a simetria está presente em tudo quanto é canto da natureza, desde as formas mais simples até os organismos mais complexos. E a gente vai descobrir também a ligação fortíssima que a simetria tem com matemática. A matemática é tipo a chave para a gente decifrar os segredos da simetria. E a gente vai ver que a matemática não é nenhum bicho de 7 cabeças, viu? Relaxa, Yeah. a gente explica tudo direitinho. E para facilitar a nossa vida, a gente vai se basear em alguns trechos do livro, tá? Uhum. Assim a gente consegue focar nas ideias principais do Saltoy. Beleza. Então vamos começar essa aventura. Que tal a gente dar uma olhada em como o próprio autor, o do Saltoy, começou a se interessar por matemática? Boa! Ele conta umas histórias bem legais sobre isso no começo do livro. Ele fala sobre a dificuldade que ele tinha para aprender russo. Russo. Mas por que ele queria aprender russo? Ele achava que ia virar espião. Ah, entendi. Haha. Mas aí ele acabou se encantando por uma coleção de livros amarelos sobre matemática. Livros amarelos. Que específicos. Parece que a cor chamou a atenção dele. E o que mais que ele fala sobre esses livros? Ele ficou fascinado pelas letras gregas, os números e aqueles termos que, para quem não é da área, parecem um código secreto. E por lema e prova. Isso, ele ficou curioso para decifrar aquele mundo novo. E aí? Como ele começou a decifrar esse código? Parece que ele seguiu uma dica importante. Ler a coluna do Martin Gardner na Scientific American. Ah, o Martin Gardner, um mestre em tornar a matemática acessível. E depois, o do Saltoy foi ainda mais fundo no mundo da matemática quando se deparou com a revista Invenciones Matemática. Caramba, essa revista é para quem já tá no nível ninja da matemática. E lá ele encontrou termos ainda mais complexos, tipo espaço de Hilbert e problema do isomorfismo, além de um monte de símbolos que pareciam hieróglifos. Nossa, deve ter sido um desafio e tanto. E no meio dessa sopa de letrinhas e símbolos, ele se deparou com algo surpreendente. A sequência de Fibonacci. Sequência de Fibonacci? Aquela que aparece na natureza, tipo nas conchas do mar? Exatamente. E o mais legal é que essa mesma sequência que a gente encontra em formas da natureza também aparece em problemas de matemática super complexos. É incrível como a matemática conecta coisas que parecem tão diferentes, né? E por falar em natureza, do Saltoy explora bastante essa ideia de que a simetria é a linguagem da natureza. Faz sentido, a gente vê padrões simétricos em todo lugar na natureza. E usa exemplo da estrela do mar com seus 5 braços simétricos. Verdade. E as flores também, com suas pétalas dispostas em perfeita harmonia. Ele compara a simetria das flores com uma espécie de harmonia visual que atrai os polinizadores. Interessante. É como se a simetria fosse um sinal de beleza e saúde. Exato. Ele fala que a simetria pode ser um indicador de bons genes e de uma boa saúde. E ele dá um exemplo bem curioso sobre isso, né? Sim, ele fala sobre a diferença na simetria dos ovos de galinha. Ah, é. Os ovos de galinhas criadas em gaiolas são menos simétricos do que os ovos de galinhas criadas soltas. É isso aí. E essa diferença na simetria pode estar relacionada ao estresse e à falta de espaço que as galinhas sofrem nas gaiolas. Faz sentido. É como se a simetria fosse um reflexo do bem-estar do animal. E a gente, como seres humanos, também somos programados para achar a simetria atraente, né? Sim, a gente tende a achar rostos simétricos mais bonitos. E isso pode ter uma explicação evolutiva. Simetria pode ser um sinal de boa saúde e de bons genes. E essa busca pela simetria vai além da aparência, né? Verdade. A simetria está presente em níveis mais profundos da natureza. Ele cita os flocos de neve, por exemplo. Cada floco de neve é único, mas todos eles têm uma estrutura hexagonal simétrica. E a simetria também está presente na estrutura do vírus adver. E até na resistência dos diamantes. É mesmo! A estrutura cristalina dos diamantes é extremamente simétrica, o que os torna tão duros. E a simetria também se manifesta nas leis da física, né? Sim, ele fala sobre a relação entre a eletricidade e o magnetismo.
A eletricidade e o magnetismo são como duas faces da mesma moeda simétrica. Que legal! É fascinante como a simetria conecta áreas tão diferentes do conhecimento. Mas como a gente faz para entender essa linguagem da simetria de forma mais profunda? Aí entra a matemática. E a teoria de grupos é a ferramenta que os matemáticos usam para desvendar os segredos da simetria. Teoria de grupos. Parece complicado. Calma, a gente explica. A teoria de grupos surgiu no século XIX, em Paris, como uma forma de capturar a essência da simetria. E qual é a ideia central da teoria de grupos? É a ideia de construir todos os objetos simétricos possíveis a partir de simetrias primas, que são como os blocos de construção da simetria. Tipo os números primos na matemática. Exatamente. Os números primos são os blocos de construção dos números inteiros e as simetrias primas são os blocos de construção de todas as simetrias. Que interessante. E como o Du Sautoy se envolveu com a teoria de grupos? Ele conta uma história bem curiosa sobre uma carta que ele recebeu a respeito de uma suposta prova do último teorema de Fermat. O último teorema de Fermat. Esse é famoso. E o mais legal é que a carta veio do matemático que depois se tornou o orientador de doutorado do Sautoy em teoria de grupos. Que coincidência. Parece que o destino já tinha traçado o caminho dele na matemática. E ele também conta sobre um grupo de estudos que ele participou, né? Sim. E a regra para entrar no grupo era mudar a letra S do nome dele para Z. Que engraçado. Parece que os matemáticos também têm senso de humor. E por falar em coisas estranhas, a gente tem que falar do monstro. Um monstro. Que nome é esse? É o nome de um grupo de simetria gigante com um número absurdo de simetrias. Quantas simetrias? Mais de 808 octilhões. 88 octilhões. É um número que nem cabe na minha cabeça. É um número maior do que a quantidade de átomos no Sol. Caramba! E esse monstro tem alguma conexão com outras áreas da matemática? Sim. Tem uma conexão surpreendente com as funções modulares na teoria dos números. Funções modulares. Que nome complicado. Mas o que importa é que essa conexão, que eles apelidaram de Moonshine, mostra como a matemática é interconectada. Moonshine. Que nome engraçado. Significa algo como brilho lunar ou absurdo. Parece que os matemáticos gostam de dar nomes estranhos às suas descobertas. É verdade. Mas esses nomes geralmente refletem a natureza estranha e fascinante dos conceitos matemáticos. E o Du Sautoy destaca essa interconexão da matemática como um dos aspectos mais interessantes da área, né? Sim, a busca por essas conexões entre diferentes campos da matemática é o que move muitos pesquisadores. É como se a matemática fosse um grande quebra-cabeça e cada descoberta fosse uma peça que se encaixa perfeitamente. Exatamente. E essa busca por conexões muitas vezes leva a resultados surpreendentes e inesperados. E falando em conexões, o Du Sautoy também explora como a simetria se manifesta no mundo que a gente constrói, como na arquitetura e nas artes. Ele fala sobre o problema do ladrilhamento, por exemplo. Ladrilhamento. É aquela arte de cobrir uma superfície com formas geométricas. Isso! E o Escher era um mestre nisso. Oh, Escher. Aquelas obras dele são incríveis. E a visita do Escher à Alhambra, na Espanha, foi um ponto crucial para ele se aprofundar no estudo do ladrilhamento. Alhambra? Que lugar é esse? É um palácio construído pelos mouros na Espanha, com infinidade de padrões geométricos. E o que o Escher viu de especial na Alhambra? Ele percebeu como os artistas mouros usavam a simetria de forma criativa para decorar as paredes do palácio. E o Du Sautoy faz uma comparação interessante entre os padrões da Alhambra e os padrões que a gente vê nas calçadas das cidades, né? Sim, ele mostra como os mesmos princípios de simetria são usados em diferentes épocas e culturas. É como se a simetria fosse uma linguagem universal da beleza e da ordem. Ele também fala sobre os 17 grupos de papel de parede, que são as diferentes categorias de simetria bidimensional. Grupos de papel de parede. Que nome esquisito. Mas assim eles chamam. E o Du Sautoy menciona que a maioria desses grupos de simetria pode ser encontrada nos padrões da Alhambra. Que legal. Parece que a Alhambra é um paraíso para quem gosta de simetria. E ele conta que ainda faltam 3 grupos de simetria para serem encontrados na Alhambra. Será que alguém vai conseguir encontrar esses grupos que faltam? Quem sabe? A busca pelos segredos da Alhambra continua. E mudando um pouco de assunto, o livro também fala sobre a natureza da descoberta matemática e o papel da colaboração nesse processo. Ele começa com uma citação do Santo Agostinho que é bem provocativa. O que o Santo Agostinho falava sobre os matemáticos. Ele dizia que os bons cristãos devem se precaver dos matemáticos e de todos aqueles que fazem profecias vazias. Nossa, É. Que crítica pesada. Mas o Du Sautoy não se deixa abalar por essa crítica. Ele defende que os matemáticos são, na verdade, caçadores de padrões. Caçadores de padrões? Isso, eles buscam padrões em números, formas
e em tudo que pode ser expresso matematicamente. E essa busca por padrões nem sempre é fácil, né? Verdade. Ele deu exemplo de algumas sequências numéricas onde a regra por trás dos números não é nada óbvia. Tipo, Tipo a sequência 2, 3, 5, 8, 13, 30, 39. não consigo ver nenhum padrão aí. E a sequência 1, 2, 5, 15, 167, 5 não vai mo 3 de 10. Esse é ainda mais difícil. Essas sequências mostram como a matemática pode ser desafiadora. E o do Saltoy menciona que, às vezes, os matemáticos preferem não publicar um trabalho que ainda não está completo, né? Sim, eles buscam a perfeição nas suas demonstrações. É como se tivessem medo de errar ou de deixar alguma ponta solta. E aí entram as funções zeta, que são ferramentas matemáticas que ajudam a revelar padrões ocultos em sequências numéricas. Funções zeta. Elas são como um raio-x que permite enxergar a estrutura matemática por trás de uma sequência, mesmo que a gente não saiba qual é a regra exata. Que legal, parece mágica. E o do Saltoy conta que ele próprio teve dificuldades para resolver um problema que envolvia 6 tipos de funções zeta. Parece que até os gênios da matemática se deparam com desafios. E ele também fala sobre a experiência dele em uma conferência na China, onde ele percebeu a universalidade da matemática. Universalidade. Sim, a matemática é uma linguagem que pode ser compreendida por pessoas de diferentes culturas e idiomas. É verdade. As fórmulas matemáticas são as mesmas em qualquer lugar do mundo. E ele também toca naquela discussão sobre o papel do trabalho duro versus intuição na descoberta matemática. Ok, tem gente que acha que a matemática é só fazer conta, e tem gente que acha que é preciso ter um dom especial para ser bom em matemática. E o do Saltoy, o que ele acha? Ele acredita que a matemática é uma combinação de trabalho duro e intuição. Faz sentido. É preciso ter disciplina para estudar e praticar, mas também é preciso ter aquela faísca de criatividade para enxergar os padrões e as soluções. Ele usa uma analogia bem legal do Peter Brook, que compara a matemática ao teatro experimental. Teatro experimental. Como assim? O Peter Brook fala que a matemática, assim como o teatro experimental, exige poucos recursos, muito trabalho, disciplina rigorosa e precisão absoluta. É uma boa analogia. A matemática exige dedicação e foco. E a colaboração também é fundamental na matemática, né? Com certeza. O do Saltoy compara a colaboração a ter metade da mesma escada. Metade da mesma escada. Porque quando você colabora com alguém, você junta suas ideias e conhecimentos para alcançar um objetivo comum. É como se cada um tivesse uma parte da solução e juntos vocês conseguem chegar ao topo da escada. Exatamente. Yeah. E essa colaboração exige confiança e respeito mútuo. E ele conta uma história engraçada sobre o John Conway e o colaborador dele que tirava fotos dos rabiscos que eles faziam. Porque as ideias matemáticas podem ser efêmeras. É como se elas surgissem do nada e pudessem desaparecer a qualquer momento. E o do Saltoy também fala sobre a emoção da descoberta matemática, né? Sim, ele descreve a sensação de ter uma nova ideia como um nascimento. É como se a ideia estivesse sendo gerada dentro da sua mente e de repente ela viesse à tona. E essa sensação deve ser incrível. Com certeza. É o que motiva muitos matemáticos a continuarem pesquisando. E a gente também viu como o do Saltoy faz um passeio pela história da matemática, mostrando como a teoria da simetria foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Ele começa falando do Tartaglia e do Cardano. Cardano. Quem eram esses caras? Eles eram matemáticos italianos que viviam no século XVI. E o que eles têm a ver com a simetria? O Tartaglia descobriu um método para resolver equações cúbicas, mas ele não queria compartilhar a sua descoberta com ninguém. Que egoísta. Mas o Cardano acabou convencendo ele a revelar o segredo. E o que aconteceu depois? O Cardano publicou o método do Tartaglia no seu próprio livro, dando crédito da descoberta ao Tartaglia, mas isso gerou uma grande controvérsia na época. A disputa por descobertas científicas é uma coisa antiga. E depois o do Saltoy fala do Cauchy e do Abel. Cauchy, Abel. Eles eram matemáticos do século XIX que fizeram grandes contribuições para a teoria da simetria. E o que eles descobriram? O Cauchy trabalhou com as formas simétricas gregas e o Abel provou que não existe uma fórmula geral para resolver equações do quinto grau. Equações do quinto grau. São equações bem complicadas. E o Abel descobriu que não tem como resolver esse tipo de equação de forma geral. Exatamente. Foi uma descoberta importante para a matemática. A história do Abel é bem triste, né? Sim. Ele era um gênio, mas não recebeu o reconhecimento que merecia em vida. E por quê? Ele mandou o trabalho dele para um matemático famoso chamado Cauchy, mas o Cauchy simplesmente ignorou. Que absurdo. E o Abel morreu jovem e pobre, sem saber que o trabalho dele seria reconhecido como um marco na história da matemática. A vida nem sempre é justa com gênios. E o do Saltoy também fala do Galois, outro matemático genial que morreu jovem. Galois. O Galois era um revolucionário,
tanto na política quanto na matemática. E o que ele fez de tão especial na matemática? Ele desenvolveu uma teoria para resolver equações polinomiais usando a ideia de simetria. Simetria. De novo essa palavra. A simetria é um conceito fundamental na matemática. E como Galois morreu? Ele morreu num duelo aos 20 anos de idade. Num duelo. Que trágico. E o pior é que ele tinha escrito um monte de ideias revolucionárias na noite anterior ao duelo, mas essas anotações se perderam por um tempo. Que azar. Felizmente, as anotações do Galois foram recuperadas depois e a teoria dele revolucionou a matemática. E para finalizar essa parte histórica, o du Sautoy fala do Sophus-Lie e do Cayley. Cayley. Eles foram matemáticos que ajudaram a consolidar a teoria de grupos como um campo central da matemática. Lee desenvolveu uma teoria sobre grupos contínuos de transformações e o Cayley deu uma abordagem abstrata à teoria de grupos. E a gente viu que a simetria também está presente na música, né? Sim, o du Sautoy explora como a simetria se manifesta em composições musicais. E ele usa exemplos do Bach, como os cânones retrógrados e as variações Goldberg. Cânones retrógrados, variações Goldberg. São peças musicais que usam a simetria de forma criativa. E o Britten também usou a simetria na ópera The Turn of the Screw, né? Sim, ele usou uma técnica chamada espiral de tons para criar um efeito simétrico na música. E o du Sautoy destaca como o Bach quebra a simetria em alguns momentos para criar um efeito dramático na música. É como se a quebra da simetria realçasse ainda mais a beleza da simetria que veio antes. Ele também menciona a crença na África Ocidental de que a simetria pode ser usada para capturar a energia sobrenatural em tecidos. Que interessante. E a gente também falou sobre a memória musical do Mozart, que talvez estivesse relacionada à capacidade dele de perceber padrões simétricos na música. Faz sentido. A simetria pode facilitar a memorização de padrões. E o mais legal é que os músicos já entendiam a natureza abstrata da simetria muito antes dos matemáticos. Parece que a arte se antecipa à ciência em alguns casos. E a simetria também está presente na biologia, né? Sim. Ele fala sobre como os ossos, células e vírus exploram a simetria tridimensional. O metano, por exemplo, tem uma estrutura tetraédrica que é uma forma muito simétrica. E a simetria também é fundamental para a divisão celular. Exatamente. Durante a divisão celular, o material genético é dividido de forma simétrica entre as duas células filhas. E a gente também falou sobre as moléculas quirais. Moléculas quirais. O que são? São moléculas que são imagens espelhadas uma da outra. Ah, entendi. Tipo as nossas mãos. Isso. E essas moléculas, apesar de serem parecidas, podem ter propriedades diferentes. Eles citam o exemplo da hortelã e do seu enantiômero, que tem um cheiro diferente. Enantiômero. É o nome que se dá à imagem espelhada de uma molécula quiral. Entendi. E ele também fala sobre a tragédia da talidomida, né? Sim, a talidomida era um medicamento que era vendido como um sedativo para mulheres grávidas. E qual o problema com a talidomida? O problema é que a talidomida tinha duas formas enantioméricas, e uma delas causava defeitos congênitos nos bebês. Nossa, que triste. Essa tragédia mostrou a importância de se estudar a quiralidade das moléculas. E nos vírus, a simetria é uma questão de economia, né? Sim. Os vírus têm um código genético limitado, então eles precisam usar a simetria para construir suas estruturas de forma eficiente. É como se a simetria fosse uma forma de otimizar o uso dos recursos. Eles citam o exemplo do vírus da poliomielite, que tem uma estrutura icosaédrica com 180 proteínas dispostas de forma simétrica. Icosaédrica. É uma forma geométrica com 20 faces triangulares. Entendi. E essa estrutura lembra os domos geodésicos do Buckminster Fuller, né? Sim. É uma conexão interessante entre a ciência e a arte. E para finalizar essa parte sobre biologia, o du Sautoy fala sobre as mandalas de areia budistas. Mandalas de areia. São obras de arte feitas com areia colorida que representam o universo. E o que elas têm a ver com a simetria? As mandalas são construídas com padrões geométricos simétricos e depois de prontas, elas são destruídas. Destruídas? Por quê? Para simbolizar a impermanência de todas as coisas. É uma metáfora interessante. E a gente também explorou os aspectos psicológicos e cognitivos da simetria, né? Sim, o du Sautoy fala sobre o conceito de inconsciente coletivo do Jung. Inconsciente coletivo. É a ideia de que todos os seres humanos compartilham um conjunto de imagens e símbolos arquetípicos. E a simetria seria um desses arquétipos. Exatamente, a gente tem uma predisposição inata para reconhecer e apreciar a simetria. E essa predisposição pode até influenciar o nosso raciocínio lógico, né? Sim. Ele cita um experimento chamado Tarefa de Seleção de Watson, que mostra como a gente tende
a buscar a simetria nas nossas respostas. Interessante. E a gente também falou sobre os neurônios espelho, né? Sim. Os neurônios espelhos são células cerebrais que disparam tanto quando a gente realiza uma ação, quanto quando a gente observa outra pessoa realizando a mesma ação. E qual a relação dos neurônios espelho com a simetria? Os neurônios espelho podem estar relacionados à nossa capacidade de reconhecer e imitar padrões, incluindo padrões simétricos. E eles também estão ligados à empatia, né? Isso. Quando a gente vê alguém sentindo dor, por exemplo, os nossos neurônios espelho disparam como se a gente estivesse sentindo a mesma dor. E por último, a gente viu como a simetria é usada na tecnologia, né? Sim. Hum, A simetria é fundamental na teoria da informação e na correção de erros. correção de erros. Quando a gente transmite dados digitais, é preciso ter certeza de que os dados chegam ao destino sem erros. E como a simetria ajuda nisso? Os códigos de correção de erros usam a simetria para detectar e corrigir erros nos dados transmitidos. Que legal. E do Saltoy conta uma história engraçada sobre um desafio que ele teve que decifrar a simetria na capa de um álbum do Coldplay. É verdade. Ele teve que usar os seus conhecimentos de simetria para resolver um problema do mundo real. E ele também fala sobre o trabalho do Richard Hamming, que desenvolveu o código de correção de erros nos Bell Labs. Hamming era um gênio da matemática que revolucionou a forma como a gente transmite dados digitais. E a gente também falou sobre o teorema da ordem ímpar de Burnside, que foi provado pelos matemáticos Fate e Thompson. Essa foi uma das demonstrações matemáticas mais longas e complexas da história. E o do Saltoy acredita que esse teorema contém as chaves para completar a tabela periódica da simetria. É como se a gente estivesse desvendando os blocos de construção fundamentais da simetria. E a gente também falou sobre a complexidade de entender o grupo de simetria de um arranjo de laranjas em 24 dimensões. 24 dimensões, isso é impossível de imaginar. A matemática pode levar a gente para lugares bem abstratos. E para finalizar, a gente falou sobre a conexão Moonshine entre o grupo monstro e a sequência modular. Moonshine. De novo esse nome. Parece que os matemáticos têm um fascínio por nomes estranhos. Mas essa conexão Moonshine é realmente fascinante, né? Sim. Ela mostra como a matemática é cheia de surpresas e mistérios. Ufa! Que viagem incrível pelo mundo da simetria. Foi mesmo. A gente viu como a simetria está presente em tudo, desde a natureza até a tecnologia, passando pela arte, música e até pela nossa mente. E a gente aprendeu que a matemática é a chave para a gente decifrar os segredos da simetria. E para você que acompanhou a gente nessa jornada, a gente espera que você tenha tido aqueles momentos de ahá, de descoberta e de encantamento. A gente queria te deixar com uma pergunta para você refletir. Quais outras linguagens escondidas ou princípios fundamentais será que estão esperando para serem descobertos no mundo ao nosso redor? A gente te encoraja a continuar explorando o mundo com curiosidade e a buscar padrões em tudo que você vê. E se você quiser se aprofundar no tema da simetria, a gente recomenda a leitura do livro Simetria, Padrões na Natureza e a Linguagem da Matemática, do Marcos do Saltoy. E a gente também te convida a continuar acompanhando o Bookcast para mais mergulhos no mundo do conhecimento. Valeu pela companhia. Até a próxima.